Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Yad kripatamaham bande Sri Guru Dinataram. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye. Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopalabhata Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 39. A Arjuna está perguntando daquele que transcendentalista, que fica firme na transcendência, alcança um bom nível de transcendência, mas para de praticar em certo momento. A Arjuna está perguntando qual a situação dele, que ele fica. 39. Etame samsayam Krishna chetum arhasya sheshata tvat anya samsayasya chetanahi upapadyate. Posso ler? Pode. Esta é a minha dúvida, ó Krishna, e peço-te que a dissipes por completo. À exceção de ti, não se pode encontrar alguém que possa dirimir essa dúvida. Significado, Swami Maharaj. Krishna é o perfeito conhecedor do passado, do presente e do futuro. No princípio do Bhagavad Gita, o Senhor disse que todas as entidades vivas existiam individualmente no passado, existem agora no presente e continuarão mantendo sua identidade individual no futuro, mesmo após libertarem-se do enredamento material. Logo, ele já esclarecera qual o futuro da entidade viva individual. Arjuna, todavia, quer saber sobre o futuro do transcendentalista malogrado. Ninguém é igual ou superior a Krishna. E, na certa, os supostos grandes sábios e filósofos que estão à mercê da natureza material não podem se igualar a ele. Portanto, o veredito de Krishna dirime completa e definitivamente todas as dúvidas, porque ele conhece com perfeição o passado, o presente e o futuro, mas ninguém o conhece. Somente Krishna e os devotos conscientes de Krishna podem conhecer as coisas como de fato são.
Somente Deus e os devotos, aqueles que têm contato com Deus, realmente conhecem as coisas como de fato são. Por isso que a Arjuna está perguntando Cristo, por isso que a gente lê as escrituras, né? E entendendo que eles sabem as coisas do jeito que são, a gente não sabe. Tenta praticar para um dia entender também, né? 40. E Bhagavan Uvati. Partha naiveha namutra vinashastasya vidyate nahi kalyana krit kaschid durgatim tatagachati. A Suprema Personalidade de Deus disse: Filho de Prita, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se depara com a destruição nem neste mundo, nem no mundo espiritual. Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal. Significado. No Srimad Bhagavatam, Sri Narada Muni apresenta a seguinte instrução a Vyasadeva. Se alguém abandona todas as perspectivas materiais e se refugia por completo na Suprema Personalidade de Deus, não sofre nenhum tipo de perda ou degradação. Por outro lado, embora se ocupe plenamente em seus deveres ocupacionais, o não devoto pode acabar não ganhando nada. Há muitas atividades, tanto aquelas relatadas nas escrituras quanto as costumeiras, que propiciam um bom desempenho material. Supõe-se que um transcendentalista abandone todas as atividades materiais e prefira o progresso na vida espiritual à consciência de Krishna. Talvez argumente-se que, pela consciência de Krishna, o devoto, desenvolvendo essa consciência por completo, possa conseguir a perfeição mais elevada. Mas, se ele não atinge essa etapa de perfeição, perde tanto material quanto espiritualmente. Consta nas Escrituras que todos têm de sofrer a reação decorrente do fato de não executarem os deveres prescritos. Logo, alguém que deixa de executar adequadamente as atividades transcendentais sujeita-se a essas reações. O Bhagavatam garante que o transcendentalista mal-sucedido não precisa preocupar-se. Embora ele possa se sujeitar à reação por não executar perfeitamente os deveres prescritos, ele não sai perdendo, porque a auspiciosa consciência de Krishna jamais cai no esquecimento. E alguém que exerce essa ocupação continuará a exercê-la, mesmo que na próxima vida tenha um nascimento inferior. Por outro lado, quem simplesmente segue à risca os deveres prescritos não alcança necessariamente resultados auspiciosos se lhe falta consciência de Krishna. O significado pode ser entendido da seguinte maneira: pode-se dividir a humanidade em duas seções, as pessoas reguladas e as não reguladas. Aqueles que só se ocupam em gozos sensoriais animalescos, sem conhecimento sobre sua próxima vida ou sobre a salvação espiritual, pertencem à seção não regulada. E aqueles que seguem princípios conhecendo os deveres prescritos nas Escrituras, incluem-se na seção regulada. A seção não regulada, tanto civilizada quanto incivilizada, instruída e não instruída, forte e fraca, está cheia de propensões animais. Suas atividades nunca são auspiciosas, porque enquanto gozam as propensões animais, ou seja, comer, dormir, defender-se e acasalar-se, essas pessoas permanecem perpetuamente na existência material, que é sempre miserável. Por outro lado, aqueles que são regulados pelos preceitos das Escrituras e que assim elevam-se aos poucos à consciência de Krishna, com certeza progridem na vida.
Aqueles que seguem o caminho da prosperidade podem dividir-se em três seções. Primeira, os seguidores das regras e regulações das Escrituras que estão gozando prosperidade material. Segunda, aqueles que estão tentando encontrar a maneira de libertarem-se definitivamente da existência material. E terceira, aqueles que são devotos em consciência de Krishna. Assim, aqueles que seguem as regras e regulações das Escrituras a troco de felicidade material podem ser divididos em duas classes: os que são trabalhadores fruitivos e os que não desejam desfrutar do gozo dos sentidos. Aqueles que estão buscando resultados fruitivos que lhe propiciem gozo dos sentidos podem elevar-se a um padrão de vida mais elevado, podendo até ser admitidos nos planetas superiores, mas mesmo assim, porque não estão livres da existência material, não seguem o caminho verdadeiramente auspicioso. As únicas atividades auspiciosas são as que nos levam à libertação. Qualquer atividade que não vise a autorrealização última ou não liberte do conceito de vida corpórea material não é em nada auspiciosa. A atividade em consciência de Krishna é a única atividade auspiciosa, e qualquer um que voluntariamente aceite todos os incômodos físicos para progredir no caminho da consciência de Krishna pode considerar-se um transcendentalista perfeito que se submete a rigorosas austeridades. E porque o sistema óctuplo de yoga presta-se aqui, perdão, e porque o sistema óctuplo de yoga presta-se a que se compreenda definitivamente a consciência de Krishna, essa prática também é auspiciosa. E alguém que esteja se empenhando a fundo nesse empreendimento não precisa temer a degradação. Krishna falou que tal pessoa nunca perde se for realmente tiver naquele caminho transcendental, além das apenas atividades piedosas, que são só materiais, basicamente está falando que o principal é o desenvolvimento interior de aproximação com Deus, além de atividades piedosas, né? A gente tentar mesmo e conseguir alguma coisa nisso, na próxima vida tem chance, dependendo, né, que a gente faz, tem chance ou não de continuar esse processo, seja em qual corpo for, se conseguir, se realmente conseguir algum progresso nesse caminho de devoção, né? Vai além das simplesmente seguir os preceitos religiosos e atividades piedosas. São boas, mas materiais, né? O Prabhupada fala que não são realmente auspiciosos. Porque material bom ou ruim é sempre ruim, né? Então, se alguém tentou isso, realmente conseguiu algum progresso e deixou de fazer atividades materiais por isso, Krishna está falando que ele jamais perde isso. Ele não vai perder. Nunca será destruído nem nesse mundo nem no mundo espiritual. Daquele que faz bem nunca é tomado pelo espírito demoníaco, né?
Falar mais aqui, dúvida aí? Quarenta e um. Prapya punya kritam lokam usita saswati sama suchinam srimatam gehe yoga bhrasta bijayate. Após muitos e muitos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas piedosas, o yogi malogrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata e rica. Significado: os yogis mal-sucedidos dividem-se em duas classes. Numa estão aqueles que caem após pouquíssimo progresso, e na outra aquele que caem após longa prática de yoga. O yogi que cai após um curto período de prática vai para os planetas superiores, aos quais as entidades vivas piedosas têm acesso. Depois de uma vida prolongada, ele é mandado de volta a este planeta, para nascer na família de um Brahmana Vaishnava virtuoso ou de comerciantes aristocratas. O verdadeiro propósito da prática de yoga é conseguir a perfeição máxima, a consciência de Krishna, como se explica no último verso deste capítulo. Mas aqueles que não perseveram até este ponto e que falham devido a seduções materiais, têm pela graça do Senhor permissão de desenvolver suas propensões materiais. E depois disso, eles recebem a oportunidade de viver vidas prósperas em famílias virtuosas ou aristocráticas. Aqueles que nascem em tais famílias podem tirar proveito das condições favoráveis e tentar elevar-se à plena consciência de Krishna. Yogi não exitoso, transcendentalista não exitoso, vai para desfruta das suas práticas piedosas, os planetas onde vivem entidades vivas piedosas, depois nasce nesse tipo de família onde ele pode ter condição de elevar ou continuar o processo de consciência de Krishna, facilidade, né? Seja financeira ou espiritual. Os dois pode dar facilidade, dependendo. Não é sempre que acontece isso, mas a gente vê na maioria das vezes. Não é uma regra geral, mas essas duas são favoráveis. Nascer numa família espiritualizada ou com condição financeira é favorável. Pode ser favorável, né? Não é nem sempre, igual a gente leu antes aqui, pode ser desfavorável, mas pode ser favorável. Se for esse tipo de alma e nascer essa condição, então vai ficar mais fácil dela. Krishna arranjou para ela um jeito mais fácil dela continuar o processo da onde que ela parou, né? Ou seja, não teve perda. Prática relacionada com Deus nunca tem perda, né? A pessoa nunca mais perde esse crédito. Piedoso perde, ela ganha lá nos planetas superiores, depois que ela desfruta daquilo, ela volta, ou seja, perdeu, já era. Ela já pegou o fruto, depois volta para cá e não acabou o fruto que ela desfrutou lá. Volta para cá de novo. Mas o resultado transcendental vai com a alma para qualquer lugar que ela for. Nunca é perdido. Então, nunca se perde, mesmo se a pessoa simplesmente deixar de praticar um dia. Mesmo se ela um dia falar, cansei, ou acontece alguma coisa na vida, ela desiste, se ela foi sincera e honesta, no mínimo de coisas
está conectado com Deus, ou devotos, ou profeta, seja quem for, aquilo ela nunca vai perder. A não ser que ela ofende qualquer enviado, mensageiro, profeta ou devoto de Deus. Tirando isso, ela jamais perde. Ou nunca tem perda, né? E a Arjuna perguntou, mas alguém pode fazer isso e depois não vai ter nada, nem espiritual, nem material. Krishna falou, não, ela jamais vai perder. Ela tentou, mesmo se depois ela para. Ela não vai perder, nem material, nem espiritual. Pode, naquela vida, passar alguma dificuldade, mas na hora da morte, ela vai ganhar o resultado, e na próxima vida também vai ganhar resultado daquilo que ela fez. Você vê, já uma pessoa que não faz isso, ela pode ter um karma bom de ter situação material favorável agora. Mas na hora da morte, sofrimento, e na próxima vida também. Ela sim vai ter perda. Mas esse aqui não. Embora aparentemente, né, na visão material da maioria, o outro esteja em melhor condição, né? Ele não sabe que a morte está aproximando para todo mundo, então, momento que importa, mas pro Gita, para Deus, aqui ele está em bem pior condição do que esse que parou. Aqui tá falando transcendentalistas conseguiram o grau de, você vê que a gente vê, entender que não é qualquer um, não é a gente aqui que está falando, a gente está tentando alguma coisa, aqui está falando de transcendentalistas ou yogis, é um nível já bem, a gente pode pôr aqui Bharata Maharaj, por exemplo, estava em Bhava, parou de praticar. Pode pôr Sobhari Rishi, que estava bem elevado, conectado com Deus em Jamuna, Vrindavan, e parou de praticar. São grandes, eles são elevados para planetas onde as entidades vivem elevadas, ou seja, elevados é aonde? O mínimo semideus, depois os dos rishis. Aqui está falando de. Então, a gente não tem garantia nenhuma. Né? Quanto mais a gente faz, mais chance a gente pode ter, pelo menos, nascer humano na próxima vida e parar o nosso mínimo estágio. Não é comparado com isso aqui. Isso aqui está falando de outros tipos de alma. Mas, pelo menos, um mínimo para conseguir um corpo humano na próxima vida e continuar de onde parou. Isso pode ser. Não é garantido, mas depende da gente, né? Alguém pode ler aqui e acha que é qualquer prática, né? Qualquer um fez isso e vai entrar nisso aqui. Aqui está falando de outro tipo de alma. E não é a alma também que está falando já, ela simplesmente parou, não está falando que ela ofendeu, ou começou a xingar todo mundo, ou criticar, a religião é isso e aquilo, ou começou a fazer atividades pecaminosas, não. Ela simplesmente parou. Do contrário, ela não ia para os planetas superiores. Falando de grandes almas piedosas. Dúvida aí? Quarenta e dois. Atava yoginameva kule bhavati dhimatam etadhi dullabhataram loke janma jad idrisham.
Vai ler. Haribo, sou eu? Se a Júlia não for ler, Ah, não sei. Pode ler, Júlia. Vou ler, Prabhu. Tradução. Ou então ele nascera numa família de transcendentalistas que seguramente tem grande sabedoria? Em verdade, um nascimento assim é raro neste mundo. tá entendido. Tem um negócio que tá. Ou se esse não hesitou transcendentalista, para de praticar após longa prática de yoga. Ou seja, esse é mais elevado que o anterior. Aí Krishna está falando, ele toma nascimento família de transcendentalistas, que são grandes sábios. Certamente tal nascimento é muito raro nesse mundo. Comentário. Significado. O nascimento numa família de yogis ou transcendentalistas que tem grande sabedoria é louvado aqui, porque a criança nascida em tal família recebe impulso espiritual desde o princípio, mesmo de sua vida. Este é especialmente o caso nas famílias Acharya ou Goswami. Tais famílias são muito eruditas e estão consagradas por tradição e treinamento. E desse modo tornam-se mestres espirituais. Na Índia existe muitas de tais famílias Acharya, mas agora elas se degeneraram devido à educação e treinamentos insuficientes. Pela graça do Senhor, existem ainda famílias que criam transcendentalista geração após geração. E certamente muito afortunado nascem tais famílias. Afortunadamente, tanto nosso mestre espiritual, Om Vishnupadaya, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, quanto nossa humilde pessoa, tivemos oportunidade de nascer nessas famílias, pela graça do Senhor, e ambos fomos treinados no serviço devocional ao Senhor, desde o princípio mesmo de nossas vidas. Mais tarde, nos encontramos pela ordem do sistema transcendental. Aqui está falando daqueles que são mais ainda transcendentalistas elevados. Geralmente não é sempre, é uma regra, mas muitas vezes nascem nesse mundo em famílias de transcendentalistas. Citou aqui Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nasceu como filho de Bhaktivinoda Thakur, e falou dele mesmo, mas em termos de humildade, né? Porque eles são eterno associados, mas eles não são esse tipo que está falando aqui, mas esse tipo também acontece isso. Não é o caso deles, citou aqui como exemplo, eles se consideram pequenos, né? Nunca vai pôr situação. Yoga Maya faz eles ter esse tipo de visão, não real, vamos falar assim, né? Da coisa. Mas aqueles que são mais elevados geralmente nascem nessas famílias. Você já tem um treinamento em casa, né? Facilita a continuação também do processo. Dúvida aí? Quarenta e três. Tatratam Buddhi Samyogam Labhate Porvadehikam
Yatate cha tato bhuya samsido kurunandana. Obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir ainda mais para alcançar o êxito completo, ó filho de Kuru. Significado: o rei Bharata, que em seu terceiro nascimento apareceu na família de um Brahmana bondoso, é um exemplo de alguém que obteve nascimento adequado para reviver a consciência transcendental anterior. O rei Bharata era o imperador do mundo, e desde sua época, este planeta tem sido conhecido entre os semideuses como Bharatavarsa. Outrora, fora conhecido como Ilavrita Varsa. O imperador, quando ainda jovem, retirou-se em busca da perfeição espiritual, mas não conseguiu alcançar o sucesso. Em sua vida seguinte, ele nasceu na família de um Brahmana bondoso e foi conhecido como Jada Bharata, porque sempre ficava afastado e não conversava com ninguém. E mais tarde, o rei Rahugana descobriu-o como o maior transcendentalista. Analisando sua vida, compreende-se que os esforços transcendentais ou a prática de yoga nunca são inúteis. Pela graça do Senhor, o transcendentalista recebe repetidas oportunidades para conseguir a completa perfeição em consciência de Krishna. Bata Maharaj. Nasceu família de Brahmana, Jada Bharata. E Bata Maharaj parou de praticar ou tomar conta do animal veado à beira do rio, estava morrendo, bebezinho. Mas, como Krishna fala aqui que jamais é perdido, na próxima vida dele, ele teve corpo de animal, mas ficava ouvindo onde era recitada as escrituras, mesmo corpo de animal. E na próxima, na outra, terceira, ele nasceu, família de Brahma, se tornou Jada Bharata. Então esse é um exemplo de que Krishna fala aqui, que jamais é perdido. Mesmo ele parando de praticar, ele não perdeu. Mesmo no corpo de veado, ele tinha consciência incutida ali, ele ficava procurando onde era falada as escrituras, mesmo no corpo. E já no próximo, ele se tornou Jada Bharata, grande devoto, foi reconhecido até pelo rei Rahugana, o rei da época. Então, isso é a prova. Krishna fala que nunca se perde. Material perde, né? Material, a gente pode ter muito dinheiro hoje, acontecer alguma coisa, amanhã não tem nada, perdeu, já era. Ou seja, perdeu o trabalho todo. Muita gente trabalha muito tempo, ganha bastante dinheiro. Acontece alguma coisa nos negócios, não vai bem, ela perde tudo. Ou seja, esse tipo de trabalho tem perda. Aí no outro tipo, jamais perde. Nesse tipo aqui de trabalho devocional, jamais é perdido. Nem na próxima vida. Nem na mudança de corpo. Dúvida aí? Prabhu, não é uma dúvida, na verdade, é uma curiosidade. Por que almas assim tão elevadas elas param assim com a prática? Tem algum descrito, algum motivo específico?
E impressões passadas também. Ao mesmo tempo que tem impressões boas, tem materiais também. Tem transcendentais, tem materiais. Esse pouquinho material, às vezes, chama anarta. A anarta só perde tudo em prema. Até chegar em prema, sempre vai ter alguma coisa. Fala que o espelho da mente, do coração, só é totalmente limpado no último estágio de devoção. Até lá, Bharat Maharaj estava no penúltimo, Bhava, e ainda assim ele parou. Então significa que só no último tudo é limpo, entendeu? Então, enquanto tiver alguma contaminação material, tem chance disso acontecer, devido a impressões de incontáveis vidas passadas, em contato com a matéria, né? Não é, transcendência não é tão fácil assim, né? A gente está aqui, pode pôr o tanto de zero que a gente quiser, em, no tanto de folha que a gente quiser comprar ou pegar, não vai dar o tanto de vida que a gente já teve aqui. Então, imagina o tanto de experiência material que está incutido no nosso corpo sutil. Aqui, agora, está tudo incutido. Alguns manifestam, outros não, mas está tudo. Uns manifestaram agora, outros vão manifestar na próxima, mas todos estão dentro. Então são incontáveis. E aí, através da prática, a gente vai purificando vida após vida, até tudo total de todas, qualquer contaminação lá em prema, tudo acabar. Aí sim não tem chance, mas até lá tem chance. E a gente praticar, parar. Tem gente que. Eu conheço uma pessoa, não preciso falar o nome, mas fala que tem fase que pratica, tem fase que para. Tipo, 5 anos pratica, 5 anos para. Aí volta de novo. Então tem isso também. Depende da fase. É uma fase boa, agora não estou fazendo nada, e volta. Tem gente que vai a vida inteira praticando. Esse é o melhor a se fazer, né? Mas depende, isso vai de outras vidas, de determinação também, perseverança, né? E entendimento na prática também, agora, né? Por isso que é importante ler, recitar, o que nós estamos fazendo aqui, escutar, recitar todo dia o nome, Mahamantra, para seguir firme, que é isso que vai fazer a gente chegar lá, né? Tentar não adiar, né? Isso que é inevitável, né? E um dia, igual o Gurudev falava, um dia vai ter que fazer isso. Se quiser parar de sofrer nesse mundo, melhor fazer agora, para que ficar adiando. Um dia, se quiser sair, vai ter que. Ninguém quer sofrer. Quanto mais adiar, mais sofre. Então, é melhor desde já, né? Então, tendo isso em mente e ficando firme, dá para ir que todo dia, um pouquinho, vai indo, vai tentando entender interiormente, vai ficando mais humilde, tolerante, tentando compreender, fazendo o que tem que fazer no mundo, de maneira digna, honesta, etc., e tentando conectar também com Deus, os intercessores dele, ler, refletir e ir sem parar, né? Não é tão sacrificante assim. Verdade. O começo pode ser um pouco difícil, mas aos poucos vai ficando, vai sentindo que a mente vai ficando mais tranquila e o interior também mais pacífico e vai começando a gostar, né? Então, tem que fazer, né? Agora ou depois. Melhor fazer agora, né? Mas acontece por isso.
44. Asina tenaiva, Riya tehiyavaso pisa, Jinjasur api yogasya, Sabda brahmati vartate. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, Carol que leu agora, né? acho que sou eu mesmo. Bom, Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. Esse transcendentalista inquisitivo sempre está acima dos princípios ritualísticos das escrituras. Significado: os yogis avançados não sentem muita atração pelos rituais das escrituras, mas são automaticamente atraídos aos princípios do yoga, que podem elevá-los à completa consciência de Krishna, à perfeição máxima do yoga. O Srimad Bhagavatam 3.33.7 explica da seguinte maneira esse desinteresse que os transcendentalistas adiantados sentem pelos rituais védicos. Tradução. Ó meu Senhor, as pessoas que cantam os santos nomes de vossa onipotência são muitíssimo adiantadas na vida espiritual. Mesmo que tenham nascido em famílias de comedores de cães, Essas pessoas, sem dúvida, executaram todas as espécies de austeridades e sacrifícios, banharam-se em todos os lugares sagrados e concluíram todos os estudos das Escrituras. Um exemplo famoso que confirma isso foi apresentado pelo Sr. Chaitanya, que aceitou Thakur Haridas como um de seus discípulos mais importantes. Embora tivesse nascido em família muçulmana, Thakur Haridas foi elevado ao posto de Namacharya pelo Sr. Chaitanya, devido ao fato de que ele seguia rigidamente o seguinte princípio: cantar todos os dias 300.000 santos nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E porque cantava constantemente o santo nome do Senhor, compreende-se que em sua vida anterior ele certamente se submeteu a todos os métodos ritualísticos dos Vedas, conhecidos como Shabda Brahman. A não ser que se esteja purificado, não é possível adotar os princípios da consciência de Krishna ou se ocupar no canto do santo nome do Senhor, Hare Krishna. é isso. Dúvida aí? Ô, Prabhu, antes, quando eu já escutei uma fala semelhante a essa, que a pessoa que está engajada em cantar o santo nome de Krishna já peregrinou pelos lugares sagrados, já tomou banho nos rios sagrados, já estudou as escrituras, já fez os rituais, etc. Né? Eu tinha imaginado que, tipo assim, eu tinha entendido que quando a pessoa canta Hare Krishna, ela automaticamente já fez isso, ou seja, mas pelo que eu estou entendendo aqui agora, pelo que eu vi agora desse comentário, ela realmente fez em outras vidas, né? Não é que ela cantando hoje vale por todas essas atividades, mas na verdade ela realmente realizou essas atividades, senão ela não teria chegado nesse ponto, é isso?
Qualquer pessoa que canta marmota? Acredito que não, né? Mas tem que ser alguém que está seguindo com sinceridade, né? Aqui ele deu um exemplo de Haridas Thakur, que realmente é o acharya do nome, né? Mas a pergunta se uma pessoa canta sinceramente numa vida, significa que ela realmente ela peregrinou pelos lugares sagrados e tomou banho nos rios nas vidas passadas, né? Não, pois Será? é. Então, aqui está falando, não é de qualquer pessoa, né? Aham, Aqui está falando de um grande, inquisitivo transcendentalista. Não está falando de alguém que está praticando ou seguindo. Você uhum, vê tanto que o exemplo que foi usado foi Haridas Thakur. sim, Isso que é bom entender a gente, praticante comum, do que está falando, né? uhum, É como se fosse uma formiga com um elefante, uhum, praticamente. sim, Aqui está falando de um grande transcendentalista, igual foi dado o exemplo antes de Bharata, por exemplo. Bharata, ele tomou conta do veado lá, ele estava em bavo, igual o Gurudev falava, que ele usar o exemplo, e vocês que não estão em nada. uhum, Então, esse transcendentalista é desses tipos aqui, lá na frente. Então, não é igual, igual falou o praticante ou que está seguindo, nada disso. Pelo contrário, aqui está falando que esses nem estão preocupados em seguir princípios ritualísticos. uhum. Eles já passaram disso há muito tempo. A gente está aqui tentando seguir. É o contrário da gente, na verdade. Aham, ele tá tão engajado no santo nome que serviço ritualístico para ele já não faz mais sentido, né? E a gente, na verdade, a gente precisa passar por todos os sacrifícios, né? Os ritualísticos, né? Aqui está falando desse tipo de realmente transcendentalista. A gente é materialista, é o contrário de Aham, transcendentalista. sim. Aqui está falando de grandes transcendentalistas que quase chegaram, então quase chegaram lá, Uhum, igual o Salvihari Rishi, deu o exemplo de Bharata Maharaj, estava em Bhava, Salvihari Rishi estava também em estágio bem elevado, está falando de grandes transcendentalistas, é para eles só que estão falando, e no caso de Haridas Thakur, ele cantava Hare Krishna, mas ele cantava o nome, né? A gente não canta o nome, a gente canta sombra. a ofensa ao nome, Uhum, na verdade. E se a gente cantasse a sombra do nome, a gente já era alma liberada. uhum, tava bom, né? Namabás já dá liberação. A não ser que alguém pensa que está liberado, aí tudo bem. Aí pode falar que está cantando a sombra. Aí se a gente Uhum, entende que a gente não é nem liberado, então a gente canta ofensa ao nome. uhum, No caso aqui, Haridas Thakur canta o nome, real nome, Suda nome, o nome perfeito, do jeito que ele é, puro. Então é esse tipo que eu tô falando. Praticamente ao contrário da gente, né? Assim, re- na realidade falando. uhum. Você vê, aquele primeiro já é muito elevado. Esse segundo exemplo aí é ainda mais. Aham, O primeiro já é muito, muito elevado. Esse segundo é mais ainda, já está quase lá. aham. Por isso que a gente tem que regular as nossas atividades, tem que visitar os lugares sagrados, ficar em sadhu-sanga, cantar o santo nome, mesmo que seja ofensivo ainda, né? Para que a gente vá se purificando para um dia, né? Numa longa estrada aí, a gente poder cantar o puro, né? E realmente já ter feito todas essas coisas, né? Mas Como, daí para ir para o outro onde você falou, é uma jornada, né? aham. Todo um.
É como se Bharata Maharaj tivesse errado o caminho ali, chegando em casa, né? Uma longa viagem, na hora que está chegando em casa, deu mais uma volta ali no quarteirão, errou o caminho, mas chegou, né? Agora, no meu caso, não dá para saber nem que ponto da estrada que tá, né? Tá no início da viagem. Não dá para ter ideia nenhuma. Esse foi o 44. 4. Agora a gente 45. Prayatnat yatamanastu yogisan sudha kilbisa aneka janma samsiddhas tato jati param gatim. E quando, com esforço sincero, o yogi ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações, afinal atinge a meta suprema, alcançando a perfeição depois de praticar durante muitíssimos nascimentos. Significado: alguém nascido numa determinada família virtuosa, aristocrática ou sagrada, fica ciente de sua condição favorável à execução da prática de yoga. Com determinação, portanto, recomeça sua tarefa inacabada e purifica-se por completo de todas as contaminações materiais. Quando finalmente livra-se de todas as contaminações, ele alcança a perfeição suprema, a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é a fase perfeita na qual se está livre de todas as contaminações. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 7.28. Após executar atividades piedosas durante muitíssimos nascimentos, a pessoa, tendo-se livrado por completo de todas as contaminações e de todas as dualidades ilusórias, ocupa-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. E aí essa alma bem elevada tem esse nascimento favorável, continua o que falta de limpar, limpa o que resta de contaminação e finalmente, depois de muitos nascimentos daquela prática que ela teve, ela finalmente alcança o destino supremo. Quarenta e seis. Tapasvibhyo dikho yogi jnanibhyo pimato dikha karmibhyascha dikho yogi tasmad yogi bhava Arjuna. O yogi é maior do que o asceta, maior do que o empirista e maior do que o trabalhador fruitivo. Portanto, ó Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi. Significado: quando falamos de yoga, referimos-nos ao processo pelo qual ligamos nossa consciência à suprema verdade absoluta. Conforme o método específico adotado, vários praticantes dão a esse processo nomes diferentes. Quando no processo unitivo predominam as atividades fruitivas, eles chamam-se Karma Yoga. Quando é predominantemente empírico, o processo chama-se Jnana Yoga. E quando predomina uma relação devocional com o Senhor Supremo, chama-se Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ou consciência de Krishna, é a perfeição última de todas as yogas, como se explicará no próximo verso. Nesta passagem, o Senhor confirma a superioridade da yoga,
mas ele não menciona que ela é melhor do que Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é conhecimento espiritual pleno, e, portanto, nada pode excedê-la. O ascetismo sem autoconhecimento é imperfeito. Conhecimento empírico sem rendição ao Senhor Supremo também é imperfeito. E trabalho fruitivo sem consciência de Krishna é perda de tempo. Portanto, a forma de execução de yoga de maior louvor mencionada aqui é a Bhakti Yoga, e isto se explica de maneira mais clara no próximo verso. Yoga é melhor que um trabalhador. Yogi significa isso, aquele que conectou com Deus. Sempre essa palavra, a gente tem que pensar nisso. No Gita, nas escrituras, yoga, yogi, aquele que conectou com Deus. Aí, de acordo com o processo, para isso é chamado Karma Yogi, Jnana Yogi, Astanga Yogi, Bhakti Yogi. Não fala yoga, ou yogi em si, aquele que conectou com Deus. Ele é melhor que todos os outros. Empirista, trabalhador fruitivo. Está falando ao Arjuna em todas as circunstâncias, seja um yoga, ou seja, fique fixo na suprema personalidade de Deus. É isso. Alguém alguma coisa para cantar? Vamos lá, a Júlia quer cantar? Prabhu, você falou comigo? Quer cantar? Posso cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Jai. Om Vishnu Parshama Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Vishnu Parshama Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Shri Rupanu Guru Vahaga Ki Jai Sadgoswami Jai. Ki Jai Panchatatatma Shri Gaur Hari Ki Jai Jai. Navadik Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai Jai. Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Jai. Chandra Ki Jai Shri Bhagavan Shri Jai. Dev Ki Jai Bhakta Prabhupada Jai. Maharaj Ki Jai Jai. Raja Shila Haridas Thakur Ki Jai Jai. Shri Madhav Titi Harivasa Titi Ekadashi Vrat Ki Jai Jai. Pavan Shri Nityananda Ram Ki Jai Jai. Os Gaudevatsya Ki Jai Jai. Hari Nam Sankirtana Ki Jai Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Haribo. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite Prabhu. a todos. Hare Krishna. Obrigado. Dandavat Pranam. Ah, Hare Krishna.